Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Logo após esse resultado lamentável, perder dentro de casa para o Santos, que tinha tomado 3-0 do Cruzeiro na Vila Belmiro, perder dentro de casa, de virada, no final da partida, é lamentável, viu, Diego? É isso, é o chamado balde de água fria depois do triunfo importante contra o Curitiba. Mas vamos falar um pouco mais sobre, bastante, né? Mais sobre isso, sobre os detalhes dessa tragédia de ontem da Fonte Nova lotada, em que eu estive lá para acompanhar de perto e as notícias realmente não foram boas, mas vamos tocar nossa vinheta para a gente começar os trabalhos. Pois é, acompanhei lá de perto, estádio cheio, 41 mil pessoas. A festa bonita, tudo pronto, o Bahia faz 1-0 e acaba entregando. Mas antes disso, teve muita coisa no jogo. Rogério Ceni falou um pouco disso na entrevista, a gente vai compartilhar com os amigos um trecho da coletiva. Mas antes disso, vamos lembrar de todo mundo de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações para a gente continuar com esse projeto, sempre com informações e análises sobre o nosso Esquadrão de Aço. Vamos ver esse trechinho da coletiva, pai, de Rogério Ceni analisando o jogo, falando assim da dinâmica do que aconteceu no início, do que aconteceu no meio e de como os erros foram inaceitáveis e a gente que está acompanhando desde o início do campeonato, esses erros se repetem. Vamos ouvir Ceni. Vamos E acompanhar. esse comportamento do Bahia hoje diante do Santos? Boa noite, eu acho que é um começo muito ruim da nossa parte. Começamos o jogo onde era nós para temos o domínio da partida e foi o Santos que teve as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos do jogo. Acho que o jogo depois se assentou, começou a ficar um jogo bem mais parelho. Nós também tivemos as nossas oportunidades de gol. Já no segundo tempo, desde o começo, o Bahia melhor controlando o jogo, conseguiu fazer seu gol mesmo e continuava jogando bem. E aí vieram duas bolas paradas que não se pode. Nós temos que estar um pouco mais concentrados para não sofrer gols desse tipo, né? Então, assim, um jogo regular, não foi um grande jogo que nós fizemos, apesar do esforço de todos os atletas, da dedicação de todos eles, mas nós temos que, principalmente essa bola parada defensiva, temos que treinar mais esse posicionamento. E o começo do jogo para mim foi muito abaixo do que a gente esperava. Depois, no meio do jogo, o time conseguiu desenvolver bem o que queria, conseguiu criar boas oportunidades, controlar bem o jogo. Mas infelizmente a gente sai daqui derrotado. Era uma grande oportunidade que nós tínhamos de somar 6 pontos e sair de uma situação complicada. A gente retorna para essa situação complicada e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil que é o Flamengo na próxima rodada. Acredito que o Rogério está certo na sua análise do jogo. Eu diria o seguinte, pai, foram 20 minutos de terror na Fonte Nova. O jogo começou assim. Um amigo meu que assistiu o jogo comigo, o Lucas, o Nelson, para os amigos lá do colégio, amigo de longa data. Ele, quando deu uns 15 minutos, ele comentou comigo assim: vamos ver se, já que agora diminuiu a pressão do time da casa, se agora o Bahia, que está parecendo que está jogando fora de casa, começa a jogar. E realmente, um pouco depois, o Bahia começou a jogar um pouco melhor. Mas o Santos foi senhor do jogo nos primeiros minutos. Marcos Felipe precisou fazer duas intervenções excepcionais. Uma num cruzamento na área que a bola sobrou, ele abafou com o jogador o atacante do Santos livre. E outra num rebote do escanteio, na verdade numa cobrança de escanteio, que foi um cabeceio, uma bola que desviou no contrapé, e ele fez outra grande defesa. Então o Santos dominou o jogo, parecia que estava jogando em casa e fazendo a pressão inicial, como meu amigo disse, com muita precisão. E depois, é verdade, o Bahia se assentou no jogo, o Bahia passou a criar mais, o Bahia deixou de tomar a pressão que estava tomando. Mas já no início do jogo a gente via aquela defesa vacilona, aquela defesa falhando muito e dando oportunidades ao Santos. Não foi isso, pai? Perfeito. Eu fiquei aqui na retaguarda e com muitas imagens, a gente acompanhando, a gente vinha trocando mensagem, você presente no estádio, eu aqui nos nossos estúdios acompanhando, e lamentável. Aqui para nós, 15 primeiros minutos do jogo, em casa, estádio lotado, todo do Santos. Os outros 15 minutos, aí o Santos pegou mais 10, vamos botar 25 minutos com o Santos. Admito que os 15 últimos minutos da primeira etapa
o Bahia apareceu no jogo. E isso trouxe um ânimo para a torcida e na volta do segundo tempo, entre 14 e 15 minutos, o Camilo Cândido, em belo estilo, fez 1-0 para o Bahia. O que era de se esperar? Que o Santos desanimasse. Um time que vinha de ter tomado 3-0 lá na Vila Belmiro, do Cruzeiro, que não vinha ganhando assim com essa facilidade. Podia ter sido mais, podia ter sido maior o resultado do Cruzeiro. É claro que tem aquela questão do treinador que saiu, desse que é da casa, o time jogou pelo treinador, mas diante da posição do Santos, diante da situação do time de Pelé, era claro que ao perder tantos gols no primeiro tempo, como perdeu, se é um time melhor, o Bahia já perdia de goleada no primeiro tempo, o Santos desanimasse. Mas quem botou o Santos no jogo foi a defesa do Bahia, não foi, Canu? Aquela falta desnecessária, absurda, sabendo você, Canu, e sabendo toda a defesa do Bahia. Você, Canu, porque fez a falta desnecessária, que deu a origem ao primeiro gol do Santos. Sabendo que qualquer bola para a área é um sufoco, como foi contra o Curitiba, como foi nesse primeiro gol e como foi no próprio segundo gol do Santos, para que aquela falta? Desnecessária, apenas para mostrar que tinha vontade, que estava chegando junto. Foi lá. Tomou o gol a partir da falta desnecessária, incompreensível, inoportuna do Canu, e aí o Santos entrou no jogo. Entrou no jogo, e aí já sabe. A desolação do próprio Rogério Ceni é visível. Foi visível, é perceptível o desânimo, porque era um jogo já que estava ganhando, pelo menos tomou de surpresa, tomou empate, até o empate servia, mantinha a diferença de 2 pontos para o Santos. Lamentável, não é de hoje, um time que vinha sendo muito mal treinado, os próprios companheiros de imprensa de fora da Bahia já observavam isso, que o Bahia era muito mal treinado. O Rogério Ceni chegou, observou e tudo, como disse antes, mérito do Bahia de ter ganho, mas era cedo para avaliar a questão de Rogério Ceni. Foi o que eu vi, Diego. Tem outros detalhes, mas vamos conversando. É isso aí. Ó. Interessante a postura corporal de Rogério na entrevista. Ele fica quase como um toque, um tique, assim, né? Perdão, não toque, mas tique. Quando ele fala dos gols tomados, ele chega a coçar a cabeça, assim, realmente desolado, chateado com a situação dos gols que tomou. Né? Uma falta desnecessária, como você falou. E o Bahia cedeu muitos escanteios ao Santos, muitas faltas ao Santos para colocar na área. E quase que sempre essas faltas e escanteios geraram problemas para a defesa do Bahia, que continua apresentando essas falhas, esses vacilos de que a gente já falou tanto aqui. Vou colocar a escalação do Bahia, só para a gente comentar em cima dela, de eu compartilhar também com você, pai. A escalação do Bahia foi muito próxima da que a gente falou aqui no Farol News. Eu, inclusive, apostei que Rogério faria exatamente esse time. Né? Você pensou dele colocar Raul Gustavo na zaga, que tinha sido utilizado, mas ele fez exatamente o time que eu tinha trazido. Foi Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido. Aí Acevedo, Iago Felipe, Tassiano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Esse foi o time escolhido por Rogério. É um time que apresenta 2 modificações em relação à partida contra o Curitiba. Tanto a volta de Vitor Hugo à zaga, né, ali a quarta zaga, quanto a entrada de Acevedo no lugar de Rezende. Essa é uma questão que Rogério chegou a falar na entrevista também, na coletiva, da perda de altura com a saída de Rezende. Né? E Rezende fez falta no jogo, fez falta, não falta como a de Canu, mas o time sentiu a ausência de Rezende ali na frente de zaga, dando combate. Acevedo não fez mau jogo, mas Rezende realmente deixou de cobrir espaço e na bola aérea fez muita diferença. Não que o Bahia não estivesse falhando nas bolas aéreas, mesmo com Rezende, mas sem ele, sem dúvida, a situação foi ainda pior. E aí algo que chama a atenção também, a gente falou da ausência de Juba e Rogério colocou Juba. A primeira substituição de Rogério foi a saída de Ademir e a entrada de Juba no segundo tempo. Mas ele coloca a Juba exatamente na posição que Ademir faz, pelo lado direito do ataque, o que chamou a atenção, porque Juba joga mais do lado esquerdo do ataque, é canhoto como Ademir, mas é acostumado a jogar do outro lado. E no lado direito do ataque, onde ele estava, a verdade é que Juba não rendeu bem. Juba fez uma partida ruim,
né? Poucas vezes ele conseguiu fazer uma jogada mais aguda, mas finalizou nas duas vezes muito mal, né? Então não se apresentou bem, mas com essa ressalva de que ele estava do lado que ele não é acostumado a jogar e foi a primeira coisa que chamou a atenção, não é isso, pai? Um absurdo, um absurdo. Uma coisa é o vexame que o Bahia dá na zaga durante todo o campeonato. Aliás, desde o Campeonato Baiano. Como disse antes, vários companheiros de imprensa de fora do nosso estado, quando assistem o Bahia jogando, Mauro César Pereira, que eu sempre acompanho, ele sempre disse: o Bahia é muito mal treinado. Então, esse vício, esses erros da defesa aconteceram em Campeonato Baiano, em Copa do Nordeste, em Copa do Brasil. Isso não é novo. Isso não é novo. Então, o Rogério Ceni não tem culpa nisso, porque é um tempo recente. Agora, é visível para quem acompanha futebol, vive futebol, quem viveu debaixo da meta, quem foi goleiro como ele, foi capitão, comandou o time, era chefe do time, essa coisa toda, está na cara que não dá para Vitor Hugo fazer combate. Está na cara que, se for fazer outra opção, Vitor Hugo tinha que ficar em banco. Ele disse que prefere alguém que jogue do lado esquerdo com a perna esquerda. Mas sem render, vale isso? Eu também prefiro. Logicamente, se prefere. Mas se não está rendendo o suficiente. Então, essa parte. A outra, o argumento dele para botar Luciano Juba do lado direito foi que ele tem muita gente do lado esquerdo, inclusive citando Ratão. Ora, o Rogério Ceni, aí já a culpa já é sua, nisso a culpa é totalmente sua, porque entre Ratão do lado esquerdo e Luciano Juba, a torcida do Bahia toda e os que querem o bem do Bahia preferem Luciano Juba. 1000 vezes. Já tinha dito antes da bola rolar no nosso pré-jogo. Era Juba do lado esquerdo como ponta esquerda e dentro do possível cobrindo o Camilo Cândido quando ele avança, que avança sempre bem. Você próprio disse isso. Camilo Cândido, quando vai à frente, é muito bom. Então, vale a sua nisso aí. Um absurdo a escalação do Luciano Juba na direita. Outra, Luciano Juba já em campo, tem uma falta à altura da meia-lua, bate esse, bate aquele. Você é treinador ou é técnico, o Rogério Ceni? Assuma o negócio. Ora, a minha pauta, quem bate é Luciano Juba, que é o melhor. O Bahia não bate pauta bem. Tem um histórico disso aí. E Luciano Juba tem uma marca no futebol, inclusive em bolas paradas. Não pode. Um time que não aproveita a chance de gol, um time que toma gol com facilidade, um time que oferece ao adversário a chance de fazer gol. Então, não pode dar essa bobeira. Então, por esse lado, culpa de Rogério Ceni, um absurdo a escalação do Luciano Juba pelo lado direito, a pretexto de Ratão jogar pelo lado esquerdo. Aí foi pior do que tudo. Muito mal. Vitor Hugo voltando de suspensão, foi escalado pelo passado dele, não pelo presente. É isso. Algumas das minhas observações são essas aí. É isso. Falando um pouquinho da parte tática, coisa que no estádio dá para se ver melhor. A gente sempre, quando está no estádio, tem uma visão mais panorâmica. Realmente, o Rogério Ceni espetou o Camilo Cândido como meia esquerda, quase como ponta. Gilberto fechava um pouco mais, como se fosse um zagueiro pela direita no primeiro tempo, até porque a pressão do Santos foi muito intensa com a presença de Soteldo ali. E o Soteldo flutuou. O Soteldo fez um jogaço, né? Realmente confundiu a defesa do Bahia, passeou na defesa do Bahia. Um desempenho muito ruim da defesa do Bahia no início do jogo. E Soteldo foi aquela figura de sempre, né? Com muita movimentação, mas tirando os jogadores, puxando os jogadores para um lugar que eles não estavam acostumados, né? Mudando de direção, enfim. Jogador que cisca muito, cria muitas situações de perigo. Mas o fato é que Gilberto jogou quase como zagueiro pela direita, Vitor Hugo saiu mais para a esquerda e Camilo espetou. Quem cobria muito Camilo foi Acevedo. Ali na imagem está um pouquinho já assim na escalação que o Bahia deixou, mas Acevedo cobria esse lado esquerdo, as subidas do Camilo Cândido e Vitor Hugo fechava quase como lateral. Iago foi quem avançou mais um pouquinho, mas também fechou muito como volante. E Tassiano eu achei muito perdido ontem. Tassiano meio que não sabia se jogava mais como meia, fechava mais como volante, até porque a pressão que o Santos colocou no início do jogo deixou o Bahia totalmente desnorteado
E aí eu acho que também é um pouco de responsabilidade de Rogério, porque ele não anteviu que o Santos ia jogar ofensivamente. Talvez ninguém esperasse isso, é verdade, mas o técnico tem que ter algum plano, tem que ter alguma possibilidade para anular esse tipo de postura do time adversário. Quando o Santos saiu muito para o jogo, eu senti o Bahia perdido, sem encaixar a marcação, sem cobrir os espaços, e o Santos realmente senhor do jogo durante 20 minutos aqui na Fonte Nova, o que não é nem pode ser normal. Sobre as substituições que Rogério fez, ele começou com uma substituição muito estranha, que foi o que você disse. Ademir, que vinha bem no jogo, começou um pouco mal, mas vinha bem no jogo. Mais uma vez o gol foi uma jogada de Ademir pelo lado direito do ataque. Ademir foi até o fundo, cruzou para trás, a bola sobrou. Gilberto, interessante que Ademir tem feito esse movimento de fechar para cruzar, para fazer a jogada mais aguda, e Gilberto fica um pouco mais para o meio, né? E foi Gilberto que recebeu esse rebote, rolou para Camilo Cândido, que fez um chute muito bom, um gol muito bonito, lembrando muito o gol de Mena contra o Corinthians em 2017, rolada de Regis, ele bateu forte também no canto do goleiro, era Cássio na ocasião, e aí o Bahia venceu aquele jogo. Só que naquela época o Bahia que fazia o gol no final. Hoje em dia o Bahia que está tomando gol no final. Isso tem acontecido e se repetido. Infelizmente, foi assim também nessa segunda-feira contra o Santos. Outro detalhe interessante é que a torcida pegou muito no pé de Everaldo. Quem estava lá viu que no início do jogo até deu uma tréguazinha, mas logo depois começou a vaiar muito Everaldo. E aí pedir Biel. Biel foi muito pedido pela torcida. E assim, com uma tristeza enorme, na hora que Everaldo saiu para a entrada de Vinícius Mingotti, Rafael Ratão saiu para a entrada de Biel, imediatamente no lance posterior, o Bahia tomou gol de empate. Né? Então, a equipe assim não mostrou soluções, pelo contrário, as substituições não deram o resultado esperado. Nem Biel esteve na jornada feliz, muito menos o Luciano Juba jogando deslocado de sua posição. E assim, eu volto a dizer, o Grupo City errou, a diretoria de futebol do Bahia errou ao negligenciar a necessidade do Bahia de contratar um centroavante nessa janela. O Bahia precisava de um centroavante. O Santos ontem, vou colocar daqui a pouquinho só para pincelar a escalação do Santos. O Santos ontem fez muita diferença o fato, deixa eu colocar logo a escalação do Santos, só para a gente ilustrar isso, o fato de ter Marcos Leonardo no ataque. Marcos Leonardo fez uma excelente partida, criou muitas alternativas, ganhou muitas bolas no pivô. Então foi um jogador que fez diferença no jogo. E nem Everaldo, muito menos Vinícius Mingotti, que entrou depois, fizeram essa mesma diferença. Só para falar rapidinho do Santos, o Santos jogou praticamente com a linha de 3 zagueiros, em que Dodô era o zagueiro pela esquerda, né? Jogou com o meio-campo avançado no início do jogo. Depois o Bahia conseguiu empurrar o Santos para trás, jogou melhor, criou alternativas, um chute fora da área de Iago, depois um chute cruzado de Camilo Cândido, também semelhante a gol, mas ele bateu cruzado e João Paulo fez a defesa. Mas o Santos começou o jogo, como a gente disse, avançado, né? Com o menino que estava jogando aqui do lado esquerdo, no lado direito da defesa do Bahia, Kevson, trabalhando bem com Soteldo, e Marcos Leonardo também se movimentando muito. Mas é só para dar uma pincelada realmente nos termos gerais do Santos, porque o nosso, lógico, quer falar do Bahia, mas o adversário surpreendeu, me pareceu que surpreendeu muito o esquema tático do Bahia, a postura do Bahia em campo, né, a formação, o ajuste de marcação. O Bahia demorou muito para acertar no primeiro tempo, e é o que a gente já falou. No vacilo defensivo, na bola parada, o Bahia novamente entrega 2 gols de bolas cruzadas na área. O primeiro, deixa eu voltar para a tela principal. O primeiro em que o Santos, na minha visão, teve mais mérito, foi uma jogada bem ensaiada. Mas o que é que Soteldo ia fazer naquela cobrança de falta? Ele não ia conseguir chutar aquela bola, até porque não tem essa força toda. Soteldo não é Roberto Carlos para chutar aquela bola direto. Então, o normal seria que ele fosse cruzar. Então, ele cruzou a jogada desenhada, o Santos desviou e Marcos Leonardo fez o gol. E no fim do jogo, mais um escanteio que o Bahia cedeu. Acevedo cedeu. Acevedo sofreu muito no segundo tempo, porque o Santos começou a atacar mais do lado esquerdo, recuou e aí começou a ceder alternativas, como escanteios, faltas. E mais uma vez no vacilo, mais uma vez no final do jogo, o Bahia entregou o empate. Pai? Parecia que o Bahia tinha tido os 2 zagueiros expulsos, os 2 homens de miolo de defesa expulsos, porque tinha um buraco de novo. Fica difícil, aí é ser repetitivo. E aí vem a grande questão: qual é o próximo adversário do Bahia? O Flamengo, no Rio de Janeiro, no final desse mês. Talvez São Paulo não seja mais nem o treinador do Flamengo.
Quer dizer, aquilo que se diz de questão de bastidor, que a coisa está confusa por lá, porque também aqui para nós. Só o Brasil para dar tanta chance a Sampaoli, um cara confuso, um cara atrapalhado, aqui para nós, mas aí é problema do Flamengo, tá? Mas provavelmente, nesse final do mês, 30 de setembro, Bahia e Flamengo, no Rio de Janeiro, o Sampaoli já não será o treinador. E qualquer que seja o treinador adversário do Bahia, que viu o jogo, o Bahia não pede para ver o compacto do jogo do adversário, dos jogos, que viu o jogo contra o Curitiba, quando o Bahia meteu 4-2, os 2 gols que o Bahia tomou. Os 2 gols que o Bahia tomou hoje, basta dizer assim, olha, vamos treinar chuveirinho na área, que aquela defesa vai entregar o ouro. Não é diferente disso. Coisa complicada. Lembrando que o Bahia pega nesse final do mês, depois de 12 dias de intervalo, sem ter jogo, quer dizer, hoje vai ser folga, devia ser castigo, não devia dar folga hoje não. Hoje é folga e o Bahia tem, então, fora a folga de hoje, mais 11 dias até o jogo do dia 30, sábado, 4 da tarde, contra o Flamengo. Está pensando que é pouca coisa? Logo depois, uma semana, no dia 7, num sábado, 4 da tarde, pega o Goiás lá. Está pensando que essa defesa que fica olhando para a lua, lembrando aquela música do São João, olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo, em cima do Goiás, quebra a cara. Rogério Ceni agora já é a sua parte. Como eu disse, primeiro jogo, segundo jogo, está liberado, mas do terceiro jogo em diante é a sua parte. E trate de não escalar Juba pelo lado direito, a pretexto de ter muita gente do lado esquerdo, inclusive Ratão. Você escolha Ratão ou Everaldo e bote no meio da área. Eu prefiro usar o lado esquerdo com Ratão. Então, assuma e a responsabilidade é sua. É inadmissível o que você fez na escalação com o Juba. Não cabe aquilo. Aquilo é absurdo. Diga, Diego. Pois é, esse é um detalhe também que eu chamei a atenção sobre Ademir, mas Ratão não vinha fazendo mau jogo, principalmente no segundo tempo. Ganhou muitas bolas no corpo, criou jogadas ofensivas. Então, assim, quem poderia? Ele poderia novamente ter feito isso. Ele disse que chegou a treinar isso, inclusive, que era usar Ratão mais centralizado e colocar Biel ou Luciano Juba do lado esquerdo. Porque os centroavantes do Bahia, como a gente falou, eles não têm rendido. Então é necessário que o técnico estude alternativas em relação a isso. Então, o Bahia Aqui foi para nós, isso. Diga. um detalhe. Você falou da escalação, mas a minha escalação foi outra. O meu ataque do Bahia para ontem era Ademir, Everaldo, o Ratão e Juba do lado esquerdo. Era o tanto que eu disse, não sei mais do que ninguém, apenas sou um observador e sempre sou detalhista em futebol. O time do Santos é um time que vem fazendo uma campanha ruim, mas tem um ataque que é perigoso. A defesa do Santos é fraca. Mostrou isso quando o Bahia chegou ao ataque. Então, Rogério Ceni, que vive futebol, que vive em São Paulo, que acompanha tanto, não esperava que o Santos fizesse isso, tinha que esperar também, até porque a sua zaga vacila muito. E disse também que achava que não deveria começar com o Vitor Hugo. É isso. Arbitragem tranquila. Eu achei que no segundo gol do Santos, o cara que fez o gol, ele vinha voltando de impedimento. Mas aquele mexe daqui, mexe de lá, Bahia perdeu para ele, continua perdendo para ele. Lamentável. E isso preocupa, como disse. Daqui a 12 dias tem o Flamengo no Rio. Uma semana depois, o Goiás, em Goiás. Volta para Salvador e no dia 18 pega o Inter. Depois pega o Fortaleza. Depois o Cruzeiro por lá. Não tem moleza. Ontem um jogo na mão, nos pés. 3 pontos. Até um ponto era muito valioso. Aí foi o que o Rogério Ceni falou, indiscutivelmente desolado, desanimado, triste e, sem dúvida alguma, preocupado. Mas não basta isso. Trate de escalar direito também e vamos ver se você consegue treinar a sua zaga. Até porque isso me parece muito de time mal treinado, como era o Bahia antes. Muito mal treinado. Provavelmente essa coisa de jogar só e treinar só em metade do campo. E aí não dá para ver essas falhas, não dá para ver a questão de posicionamento. Talvez, hein? Mas que preocupa, preocupa demais. Ontem,
um resultado que botou todo mundo preocupado, sem dúvida disso. É um balde de água fria, como eu tinha dito, né? E mostrando essas falhas de sempre. Rogério, uma coisa que você falou que é verdade é que ele agora sim vai ter um tempo maior para treinar, para implementar seu estilo e tudo. Eu vi realmente o Bahia ontem dando muito chutão, né? A gente estava reclamando que Paiva também só saía tocando e tudo nessa história do Grupo City, que tem que sair tocando e tudo. Mas ontem eu acho que o time exagerou um pouquinho também nos chutões, faltou aproximação no campo de defesa para sair tocando a bola e construir as jogadas com mais tranquilidade. Então, muitos erros, muitos problemas a gente viu no Bahia ontem. E espero que o Rogério use esse tempo para melhorar, para ajustar o que tem que ser ajustado e fazer opções um pouco mais lógicas, que essa escolha mesmo de Luciano Juba para o lado direito foi no mínimo esquisita. Vamos ver o que é que vem pela frente. É isso aí, pai. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, não, só ficar cada vez mais preocupado e não sei não, viu? Não sei não. É muita falha de defesa e falha assim absurda. É claro que com o time tem mérito quando faz um gol adversário. Claro que a defesa pode ser, como você bem disse, o Soteldo estava no dia dele, estava solto, o nome dele já talvez signifique solto lá na língua dele, estou brincando. Muito solto no jogo, pronto. Soteldo pega uma bola daquela, puxa daqui, puxa dali, mete no gol, você diz, não. Mérito total do jogador, grande qualidade técnica, habilidade, um baixinho retado, vai lá. Mas quando você vê cruzamento para a área, o cara passa de cabeça, o outro vem crau, sem condição. Aí Pois é. é não ter zaga. É não ter, é a mesma coisa de não ter miolo de zaga. Alguém que acordasse, estivesse dormindo, acordasse, ele disse, poxa, os zagueiros do Bahia foram expulsos no segundo gol, lamentável. Pois Vida que é. segue, viu, Diego? Fazer o quê? É isso aí. Fazer o quê? Ajustar aí o time, ver se o Rogério Ceni acha uma Será? solução, porque precisamos muito, depois daquela injeção de ânimo, o balde de água fria dessa derrota em casa, ainda mais nos acréscimos e do jeito que foi. É isso aí, vamos pedir mais uma vez, lembrar o pessoal aí que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, continuem comentando bastante como tem feito, compartilhando nosso trabalho aqui no Farol Tricolor. E até o próximo vídeo. No meio da semana, com certeza, a gente vem com alguma novidade para continuar informando e opinando sobre o nosso esquadrão. Valeu? Bora, Bahia! Valeu. Bora, Precisando Bahia. melhorar. Bora.